Olá, sejam bem-vindos a mais um Contrassenso, o primeiro deste ano 2022. E se o ano é novo, os comentadores mantêm-se. Até porque já diz o ditado que a equipa vencedora não se mexe, não é assim? Bem, bom ano a Anabela Oliveira é natural de Aveiro, relembro, e é professora na UTAD. Paulo Reis Mourão, vila-realense, dá aulas na Universidade do Minho. Aos dois, muito obrigada por se juntarem novamente a nós. Essas entradas foram boas? Muito bem. Sim. Entramos com alguma esperança. Muito bem. E já agora um bom ano a todos. E um bom ano a todos, claro. Muito bem. Vamos então ao convidado desta semana, ou melhor dizendo, uma convidada. Hoje junta-se a nós Alda Claudino, enfermeira no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e também responsável pela Associação Borboletas aos Montes. Antes de percebermos que a associação é esta, eu lhe pedi que falasse um bocadinho de si. Quem é que é a Alda Claudino? Um bocadinho do seu percurso. Okay. Boa noite a todos. Quero cumprimentar estes ilustres comentadores. É uma honra estar aqui com vocês. Agradecer à Elsa pelo convite e pela honra de estar aqui e de falar do projeto da Associação Borboletas aos Montes. Eu sou natural de Vila Real, sou enfermeira, especialista em saúde comunitária e trabalho há 30 anos no CH Tomada. E sobre mim, basicamente, é isso. E então, que associação é esta? Borboletas aos Montes? Borboletas aos Montes é uma associação que tem como principal objetivo promover a inclusão das pacientes com cancro da mama da região interior norte, a nível económico, social e psicológico, colmatando um bocadinho a falta a falta de apoio da sociedade civil, complementando-a, digamos assim. Esta associação tem três grandes eixos de intervenção. Um é promover as ajudas técnicas e de material a estas doentes, como, por exemplo, sutiãs, perucas, lenços, gorros, próteses leves, almofadas do pós-operatório, bolas anti-stress, promover o bem-estar físico e psicológico das doentes, como promover sessões de pilates, aulas de yoga e meditação e também aulas de exercício físico adaptado a estas pacientes. Havia uma lacuna nessas áreas? Havia. Havia uma lacuna, sim. Aliás, não havia praticamente nada. E depois promover a capacitação para o empoderamento e a cidadania através de sessões de informação e sessões de convívio onde as doentes possam esclarecer dúvidas, partilhar experiências, atenuando assim o isolamento e a solidão provocadas não só pela doença, mas também pela área geográfica dispersa e pelo difícil acesso a estes bens e a estes serviços. E este projeto, recentemente, tem também aqui o Renascer das Borboletas, né? Que é um projeto englobado nesta associação. Quero falar também um bocadinho sobre isso? Sim, posso falar um bocadinho. O projeto Renascer das Borboletas foi um projeto que a Associação Borboletas aos Montes submeteu ao programa Bairros Saudáveis. O programa Bairros Saudáveis é um programa de âmbito nacional, em que o governo português financia pequenos projetos locais, em articulação com autarquias, autoridades de saúde e outras entidades públicas, que têm como principal objetivo promover ou melhorar os cuidados de saúde de populações carenciadas, digamos assim, a nível de Portugal. O grande objetivo do Renascer das Borboletas é criar um espaço onde todas as pessoas que passaram ou estão a passar por uma experiência de cancro da mama possam ter acesso a bens e serviços que atenuem o impacto da doença na sua qualidade de vida e promovam uma melhoria da saúde e bem-estar no decurso do tratamento da doença. Este espaço será dividido em três áreas, não muito grandes, em três áreas distintas, mas complementares entre si. Uma área onde há a exposição destes artigos e ajudas técnicas, como aquelas que eu referi
há bocadinho, dos sutiãs, das próteses leves, que são artigos adaptados às necessidades disputadas pelos tratamentos destas doentes. Uma outra área é uma área de atividades lúdicas, onde vão ser desenvolvidas, portanto, essas sessões informativas que nos vai permitir capacitar essas pacientes, então, para o empoderamento, para a cidadania, onde vão ser debatidos temas como os direitos e os deveres das doenças oncológicas, a reconstrução mamária, a nutrição, a alimentação, a fisioterapia, a importância do exercício físico, a promoção de estilos de vida saudáveis, portanto, e onde as doentes podem esclarecer todas as dúvidas. Também será um espaço que também vai ser dedicado exatamente a sessões de yoga, de pilates, de meditação, portanto, onde as pessoas possam partilhar as suas experiências, exprimir as suas emoções, os seus sentimentos, de forma, a atenuar exatamente essa solidão provocada pela doença e provocada pelo difícil acesso também a esses bens imateriais. Depois temos um terceiro espaço, que vai ser um espaço onde vai funcionar um cabeleireiro e cuidados de beleza adaptados a estas doentes, como a micropigmentação da sobrancelha, a maquilhagem, portanto, e a manutenção capilar. O cabelo, não é? Que tanto se fala nesta doença, não é? Quero só referir que o nosso projeto, o Renascer das Borboletas, foi financiado pelo Fundo Ambiental, com parceiros. Nós temos parceiros, como por exemplo o Centro Hospitalar é um parceiro, a Caritas Diocesanas também é outro parceiro, e algumas juntas de freguesia também são parceiros do projeto Renascer das Borboletas. São ajudas fundamentais também, não é? Sim, sim. Aliás, só faz sentido se envolvermos toda uma comunidade numa causa. Deixa-me só apontar aqui para o Reis Mourão. Já conheci esta associação? Eu confesso que me obrigou a fazer algum trabalho de casa, porque o nome até induz algo de observação do meio natural e, de facto, eu fiquei muito curioso ao perceber de que se tratava a associação e aproveito para parabenizar a Alda Claudino e, de facto, todos os envolvidos, sendo uma associação. Aliás, eu tenho aqui sempre 2, 3 questões que fazemos quando ouvimos a associação. Primeiro, como ser associado, não é? Portanto, como ajudar, e no fundo não ajudar e além de ajudar também podermos beneficiar dessa informação. E depois falamos do tratamento mamário, de facto, do cancro da mama, que também tem a ver cada vez mais com homens. Portanto, obviamente há a imagem, pronto, também com os valores de que as mulheres, o género feminino está particularmente afetado, mas cada vez mais os homens estão atentos e precisam de realizar tratamentos também para cancro mamário. E depois, nesse aspecto, julgo que a Associação estará atenta também para essas necessidades de extensão junto do género masculino, bem como também de ações que envolvam os próprios parceiros, companheiros das mulheres e de todos aqueles que ficarem atendidos pelos tratamentos. Porque todos nós que já tivemos experiências familiares de luta contra o cancro ou de acompanhamento de pessoas em tratamento contra o cancro, sabemos de como é importante a comunidade mais próxima do cidadão ou da cidadã, também ela estar preparada até emocionalmente e psicologicamente para ser um suporte para todas as fases do tratamento. E ainda mais quando é o tratamento contra o cancro, que afeta muito, digamos assim, do que é ser homem, ser mulher e portanto, e a própria afetividade que tem que ser reconstruída e que imagino que a Associação também esteja atenta a essas realidades. Mas, portanto, recuperando a primeira pergunta, como é que uma podemos pessoa como eu pode ser associado da Associação? Nós somos uma associação recente, já fizemos muito e cada vez estamos a fazer mais e o objetivo mesmo de submeter projetos era para conseguirmos ajudar mais e melhor estas doentes. Nós temos uma página no Facebook, uma página que é Borboletas aos Montes, que tem a ficha de inscrição de sócio. Se quiser fazer sócio,
para nós, agradeço, não é? Em nome da Associação e de todas as mulheres que vão beneficiar com essa ajuda. Relativamente, é verdade que o cancro, o cancro da mama é uma doença com maior incidência e prevalência na mulher. Apesar de 1% dos homens também virem a ser diagnosticados com cancro da mama, segundo a Liga Portuguesa contra o Cancro, numa população de 5 milhões de mulheres, existe 7 mil novos casos de cancro da mama em 2020, portanto são dados recentes. Também temos doentes com cancro da mama que apoiamos da mesma forma que apoiamos as senhoras, para lhe dizer, às vezes o impacto que o diagnóstico provoca ainda é mais acentuado no homem que na mulher. Porque há aquela coisa de um homem com cancro da mama? Não, mas, também. por exemplo, eu tinha uma conversa com um doente e ele dizia-me assim, Esmeralda, é pior para nós. Também depende do homem, não é? Há pessoas que valorizam muito a sua imagem e bem, as mulheres vão à praia, põem uma prótese e estão bem. O homem vai à praia, se for mastectomizado, tem que andar de t-shirt, porque senão não consegue andar. Portanto, também é muito mutilante no homem, não é só na mulher. Relativamente à questão das iniciativas que nós fazemos, eu penso que foi isso que me questionou, são tanto para homens como para mulheres, e para lhe dizer, todas as iniciativas que nós fazemos, todas estas ações de informação, de convívio, eu conheço as doentes, conheço as minhas doentes, conheço os homens ainda melhor porque são menos, são os primeiros a inscrever-se. Relativamente aos companheiros, cada vez mais eu noto que eles se juntam às mulheres e as acompanham em todas as atividades, quer nos almoços que a gente proporciona, quer nos workshops. Ainda em outubro fizemos um workshop na Unidade de Chaves, exatamente para empoderar estas senhoras sobre esses vários temas. E tínhamos a sala cheia, o auditório estava cheio e estavam muitos senhores a acompanhar as esposas. Isso, eu noto que à medida que nós vamos avançando, que cada vez vamos fazendo mais atividades, noto que cada vez há mais adesão por parte das pessoas. Lá está, porque esta doença, para além de as pessoas ficam mais sozinhas, há uma maior solidão e elas gostam de estar com outras pessoas que passaram por esta experiência. E todas as atividades que nós vamos desenvolvendo, elas vão-se cada vez vamos tendo mais pessoas connosco, cada vez mais pessoas se vão juntando a nós. Isso para nós também nos dá a força para continuar. Deixa-me só recuperar uma das perguntas, que é como é que vocês lidam com os familiares, por exemplo, o apoio que vocês dão também aos familiares dos doentes? Às vezes, portanto, quando há um diagnóstico de cancro da mama, não afeta só as mulheres, não é? Afeta também não só as mulheres, mas também a família, os amigos. Às vezes, o companheiro, é muito difícil ele lidar com esta situação, porque eles têm muita vontade de ajudar e não sabe como é que o há de fazer. E às vezes têm medo de dizer alguma coisa que... Não sabem como é que há de agir, como é que há de abordar, que tipo de comportamento há de ter. E então procuram muito ajuda e temos uma psicóloga, que é a psicóloga que trabalha connosco também, e ela tem muitos utentes, ou seja, muita família também a querer saber como é que pode ajudar, como é que eles podem agir para não estrobar, digamos assim, mas sim para ajudar. Também acontece que eu noto que há muitas senhoras, por exemplo, que cada vez menos elas dizem o diagnóstico delas, porque às vezes as pessoas, eu penso que não será por mal, como é óbvio, mas estão sempre a dizer, olha, está bem, está tudo bem. E isso, há pessoas que não lidam bem com isto, há pessoas que não querem, pronto. E eu às vezes até digo assim, às vezes nós temos que ser um bocadinho egoístas, não é? Para nós, então, se a pessoa pergunta, diz assim, olha, está tudo bem, mas eu agradecia que não falasse mais, pronto. E é uma forma educada também de sair e de responder. Claro que não é por mal, mas pronto, sempre porque a falar. A pessoa é sempre maior do que a doença.
E, Exatamente. portanto, a pessoa não é só doença, não é? Exatamente, a pessoa não é só doença, Eu tive tem um outras bocadinho coisas. essa experiência quando acompanhei o meu saudoso pai e, de facto, a dado momento, uma pessoa fica cansada Cansada. de perguntarem. Está tudo bem. Pronto, a evolução é uma evolução Pois, possível. porque eu acho que quem está de fora vê com outros olhos, não é? Porque assim, a experiência que eu tenho com pessoas que conheci com cancro, eu vejo-os com mais coragem do que as pessoas que estão É ao lado, verdade. não é? É verdade. E era uma coisa que eu gostaria de perguntar. Eu depois estive a ver a vossa página Ok. e tive a ver bastantes coisas. A ligação entre quem passou por as coisas e quem está a passar é muito forte, não? É. E Porque dá a criou-se- noção da esperança, não é? É. Isto é, eu estou a passar por isto, mas outros passaram, venceram, E estão cá, e estão bem. cá e, portanto, isto é importante eu saber que isto aconteceu, não é? Isso é uma força e as Sim. pessoas gostam de partilhar as experiências dela com outras pessoas que estão a passar pela mesma situação. Isso dá-lhes ainda mais força e mais vontade e criam-se laços de amizade entre as pacientes e mesmo entre nós também. Claro. Mas principalmente entre as pacientes porque umas dão força às outras. Uma coisa é eu dizer, pronto, capacitá-las, informá-las de tudo Claro. aquilo que vai acontecer. Outra coisa é ser uma pessoa que passou pela mesma experiência dizer exatamente o mesmo. É completamente diferente. E dá força, e as senhoras gostam. Eu lembro, recordo-me de uma situação, nós temos também um projeto que são as aulas de exercício físico adaptadas a estas doentes, e a uma altura falei com uma senhora, eu digo a todas as senhoras que temos essas aulas disponíveis, e então uma senhora que estava também neste processo não queria, disse, não, eu não vou neste momento e tal, tudo bem, as pessoas são informadas, pois vão se realmente tiverem vontade. Um dia numa aula aparece essa senhora e ela disse, eu tive que vir porque ela não estava à espera de fazer um tratamento com quimioterapia e foi-lhe proposto e foi um choque. E ela disse, eu vim só para estar com vocês, para chorar porque eu não queria fazer em casa. Pronto, e esteve lá e depois continuou sempre a ir, mesmo durante E tem excelentes histórias que eu depois percebi que houve pessoas que eu fui acompanhando porque fazem parte de uma das minhas redes sociais numa luta e depois percebi que estava a ser associada, acompanhada pela vossa associação. E é interessante que eu agora compreendo melhor a forma como ela reagia, os postos que fazia, as pessoas que colocava nos postos e agora compreendo que havia também essa vossa construção. Portanto, daí os Pois, parabéns porque por ao isso. mesmo tempo eu tive uma amiga, tenho uma amiga, que na altura ela passou por isso e depois eu lembro que na altura que ela disse, que eu disse, és uma vencedora. E ela disse, não, eu não sou uma vencedora, eu sou uma guerreira. Até porque há a consciência de que as coisas podem repetir-se, não é? Sim, mas é o que eu costumo dizer. Mas as pessoas estão tratadas, pode acontecer a qualquer uma. Pois, Não mas é? pode voltar. E pode não é? voltar, E todas- claro, e exato. Todas, Há recidivas, é verdade. todas têm a consciência disso. Sim, Mas eu, na altura, entendi. Ela disse, não, eu não sou uma vencedora, eu sou uma guerreira. Porque há essa consciência de que pode voltar. Mas o que eu fiquei e realmente admiro muito quem está numa associação dessas e vou também, tenho a intenção de me associar a vocês. obrigada. Porque vocês cobrem toda a região de Trás-os-Montes, é? Sim, nós cobrimos toda a região de Trás-os-Montes, portanto, ou seja, a área de abrangência do centro hospitalar. Pois. Porque as doentes... Sim, de todo o centro hospitalar. Sim, as doentes são oriundas, portanto, as doentes oriundas, as que vêm ao centro hospitalar são as nossas doentes, digamos assim. E E nós tentamos apoiar essas doentes todas, sim. a doente que não está em Vila Real ou em Chaves, mas que está, por exemplo, numa freguesia mais remota de Alijó. Que oportunidades é que ela tem também para Não é receber fácil. toda essa força? Não é fácil. Eu disse Alijó, como poderia dizer Sim, Boticas sim. ou Missão Frio. A área ou Sabrosa, geográfica não é muito dispersa, não é? A nossa área geográfica é muito dispersa. Não é fácil devido aos acessos também.
Mas cada vez nós estamos, portanto isto foi um começo lento, não é? Cada vez nós estamos mais em rede com as autarquias e as doentes, portanto, as doentes oncológicas também têm direito à ambulância, portanto, e vêm às consultas. Nós fazemos reuniões de capacitação na unidade da mama, eu e a psicóloga, e as doentes gostam de vir a essas reuniões, vêm de ambulância. Entretanto, lá está, nós tentamos envolver toda uma sociedade civil e quando há esses workshops, coisas mais estruturadas, nós pedimos ajuda às câmaras, temos um senhor que também nos ajuda sempre, ainda temos pessoas muito boas que se juntam a nós e, por exemplo, nós o workshop que em outubro, no âmbito do mês rosa, foi realizado em Chaves, foi um senhor de Vila Real que tem uma empresa e nos levou gratuitamente as senhoras daquilo lá. À medida que elas vão conhecendo o trabalho, elas juntam-se, elas próprias juntam-se e vêm todas juntas num carro. Pronto, vamos tentando colmatar a distância assim. Claro que não é ainda o ideal. Eu tento chegar sempre às doentes mais longe, aquelas que estão mais isoladas, digamos assim. Não é fácil, é verdade, mas com o tempo eu creio que vamos conseguir. Mas vamos tentando. E porquê borboletas? Porque borboletas é metamorfose, é transformação e é aquilo que se passa com estas doentes, não é? Elas sofrem uma transformação, mas depois voltam a voar e voltam a estar bem, lindas e deslumbrantes, como eu costumo dizer. Daí borboletas, sim. Portanto, vocês têm, que falou há bocado da maquilhagem, do penteado, portanto, há essa, tentam que elas se sintam bonitas, apesar de tudo. Para aumentar a autoestima delas. Exato, porque a transformação física é muito forte, é muito violenta. Sim, principalmente. E há essa preocupação. E elas alinham nessa... Alinham nessa transformação. Há quem não queira, tudo bem, a gente respeita, mas nós cada vez temos doentes mais jovens, não é? Que cuidam de si, que gostam. Prontos. E elas alinham sempre, a gente informa, elas fazem micropigmentação da sobrancelha, durante os tratamentos de quimioterapia à queda do cabelo, da sobrancelha, e elas fazem a micropigmentação. Quando já não vão a tempo de o fazer, ensinam a fazer, a pintar, a maquilhar, portanto, mas elas estão sempre, gostam e sentem-se bem depois. Isso, para elas, ajuda-as até a ultrapassar melhor esta fase. É o que eu costumo dizer, se o cancro da mama, a quimioterapia não fizesse cair o cabelo, as pessoas até passavam por esse episódio, não é? Muito melhor do que aquilo que passam. Porque às vezes é mesmo... Depois há os outros efeitos secundários que são mais violentos, até claro. Exatamente, mas a imagem é muito importante, muito importante. Deixe-me só perguntar, porque é inevitável, em questões da pandemia, de que forma é que isto afetou também o vosso trabalho? Continuaram a fazer o trabalho normalmente? Sim, as doentes continuavam a ser diagnosticadas, continuavam a ir à unidade da mama, nós continuávamos a fazer. Claro que houve aquela fase em que foi cancelado todas as atividades, não é? Ano passado, o mês de outubro, foi dinamizado através de webinars. Pronto, foi uma forma de... o Dia da Mulher, que é um dia que a gente costumava levar as doentes a Fátima, fizemos um vídeo com a fotografia de várias senhoras e foi uma forma de dinamizarmos. Tentamos um bocadinho dar a volta, não é? Mas, claro, houve atividades que foram canceladas, tiveram que ser. E agora, provavelmente... Agora vamos retomando aos poucos, já lidamos melhor com a situação. E elas também, essas reuniões de capacitação são feitas no auditório do CHTMAD, que é maior, o número de doentes convocadas é menor, portanto as reuniões são mais, em vez de serem mais espaçadas, são mais frequentes, para tentarmos, portanto, ir de encontro às necessidades das doentes e estar dentro
das normas preconizadas pela Direção-Geral de Saúde, não é? Muito bem. Vamos aproveitar para continuar a falar de saúde, até porque temos assistido a um aumento do número de casos de Covid-19. Começo agora por si, professora. Como é que vê este aumento? Era algo já esperado? Sim, eu acho que era algo já esperado, porque para já o inverno, não é? O facto de estar as pessoas, eu acho que assim, é um bocadinho como aconteceu no ano passado, os locais mais fechados e, portanto, inevitavelmente há esse aumento. Esta variante leva ao que leva, o que nós vemos é que há um aumento de casos, mas casos muito mais leves, sintomas muito mais leves, a prova inequívoca de que a vacina funciona, os casos aumentam, mas os casos graves são mínimos, o número de mortes, é evidente que uma vida é muito importante, mas o número de mortes é mínimo e vejo, obviamente, com muita preocupação, sem dúvida, mas vejo um bocadinho com a sensação de que vamos todos passar por isso. Vamos ter que viver com este vírus como vamos ter que viver com a gripe. Será um vírus, provavelmente vamos ter que ser vacinados todos os anos. E apesar de haver muitos casos, apesar de haver este aumento, sinto-me, eu diria, mais tranquila, porque as pessoas que estão internadas são aquelas que não se querem vacinar. E acabo por me sentir mais tranquila, porque tudo é muito mais leve, porque esta variante não causa o transtorno das outras e, sinceramente, acaba por ser... Há quase que uma normalidade dentro do aumento de casos. Sinto assim quase que uma normalidade, sinceramente. Estou muito mais assustada, cada vez me assusto mais, com o número do aumento dos cancros de mama, com o número do aumento dos casos de cancro, com aquilo que nós já discutimos num dos programas com o doutor, desculpe, já não me lembro do nome, o responsável pela Liga Portuguesa contra o Cancro, que será provavelmente a catástrofe do próximo ano, os casos de cancro que não foram diagnosticados porque não houve rastreio e que vão explodir numa fase provavelmente que não terão cura. Porque acho que a comunicação social só está a falar do Covid e se calhar estão a morrer muito mais pessoas de cancro do que de Covid, porque infelizmente também começo a ter a sensação que todos nós vamos passar de uma maneira ou de outra por um cancro. E sinceramente preocupa-me muito mais, porque também estou, infelizmente, a ter cada vez mais amigas com cancro de mama e cada vez mais é uma coisa que nos assusta a todos, sobretudo às mulheres, é evidente. E tranquiliza, quer dizer, preocupa muito mais isto do que propriamente o aumento de casos do Covid, que eu acho que já é uma situação que, pronto, vamos ter que viver com ela e já não me assusta, sinceramente não me assusta, já não me está a assustar. Está-me a assustar muito mais o cancro de mama, há aqui uma questão que até o Paulo já falou há uns programas, que é, com estas novas medidas, estar-se a fazer a distinção entre uns e outros. Isso agora também se nota mais. E portanto, lá está. Eu nesta questão acabo sempre por estar mais ou menos, exatamente, muito dinâmico com a opinião da Anabela. Nesta medida em que eu também me quero sentir, por exemplo, seguro e tranquilo. Sim. Agora, eu abro o telejornal e o telejornal fala-me de 30 mil casos diários de infectados no último dia. Sim. E, no entanto, eu pergunto, até devido à sensibilidade que eu tenho com os números, qual é o interesse, então, de estarmos a falar quase num sentido terrorista, em que 30 mil hoje, depois 33, 34, quando a gravidade, se calhar, que é aferida pelo que acontece pelos internamentos e com os internamentos de casos graves, até está relativamente controlada, já para não falar, pronto, nas fatalidades, isto é, no número de mortes pela pandemia.
Agora, efetivamente, acho que tem que haver aqui também uma definição clara de quem regula a informação que é necessária, no sentido de mostrar das duas uma, ou efetivamente passamos só a contabilizar e a difundir e a valorizar só os casos de internatos, que são de facto os casos que até interessa para a gestão da saúde pública com um sinal especial, ou então estarmos a falar que temos, não sei, 30 mil casos e podemos chegar daqui a 2, 3 semanas com 130 mil casos diários, traz depois outro aspecto que eu gostaria de chamar aqui a discussão, que é, como a Anabela frisou, aqueles problemas de saúde que estão inclusive a ser majorados pela pandemia, nomeadamente saúde mental. E, nomeadamente, numa classe de colegas nossos, que são os colegas dos professores do ensino básico e secundário. Exatamente. É curioso que eu, nestas 3 semanas, tive a ocasião de contactar com diversos colegas meus dos ensinos básico e secundário e senti-os profundamente desgastados. Estamos com todas Não é? estas coisas. Obviamente, nós, no Exato. ensino superior, estamos muito desgastados. Exato. Mas eu senti-os particularmente afetados aos professores do ensino básico e secundário, até muitos deles profundamente deprimidos, e depois eles davam conta de que este tipo de reação mais não era também do que uma reflexão do que está a acontecer com as próprias turmas, e sobretudo turmas daqueles miúdos que vão ser até avaliados por exames nacionais e que, portanto, existe todo aqui um clima de gestão da própria saúde mental destas comunidades que, se calhar, motivaria o reforço de unidades de apoio psicológico junto dos agrupamentos escolares, Sim. junto das escolas secundárias, se fosse necessário chamar ao apoio das autarquias, chamar ao apoio das delegações de saúde, das direções regionais de saúde, já para não falar do próprio Ministério de Saúde, do modo centralizado, porque efetivamente estamos a perceber, e eles dizem-me que isto é algo que está a acontecer em todo o país, e se calhar até em toda a Europa, mas que tem repercussões sérias, porque são profissionais que depois estão num estado tal de esgotamento que os próprios depois não conseguem gerir as crises de ansiedade que as próprias turmas de crianças e adolescentes têm nestes cenários. E, portanto, eu creio que é muito importante termos esse ponto esclarecido. Se, efetivamente, primeiro, os números que devem ser divulgados estão a ser divulgados com a cuidado e com a importância que devem estar ou que não estão a ter, não é? Porque quando permanentemente somos bombardeados com números a dizer hoje são 30 mil, amanhã vão ser 35, amanhã vão ser 40, mas depois dizem, bem, mas afinal os 40 até nem é assim, mas efetivamente eu quero ir a jantar com os colegas e não sei quantos testes tenho que fazer, tenho que andar sempre com zaragatoas e tudo mais. E depois as tantas, são os próprios profissionais a dizer, então, mais vale, então definam-se, ou isto é importante ou não é. Isso é importante, então mostre só os valores que são importantes. Não é necessário estarem a fazer um bocadinho de terrorismo também estatístico, não é? E depois, há todos estes problemas que estão a ser assoberbados com a pandemia. A Anabela falou e muito bem da quantidade de cancros latentes que estão por identificar e que, se calhar, quando forem identificados, são identificados numa fase já demasiado tardia. Porque os rastreios... E depois há esse problema, que é toda uma pandemia de saúde mental que começa a dar sinais de que já não é só implícita, é que está a acontecer aí. E não é por acaso que, se calhar, começamos a notar focos de agressividade onde antes não havia, focos de instabilidade emocional onde antes não havia. E isto, obviamente, não é bom para nenhuma comunidade, nem para nenhuma gestão. E o que está a acontecer é isso. Há uma sobrevalorização do que está a acontecer. Quer dizer, nós estamos constantemente a ser bombardeados. Agora há a vacinação. Quer dizer, já só se fala em vacinação, em centros de vacinação, em vacinação das crianças. Quer dizer,
É o telejornal, é depois as reportagens a falar não sei o quê. Quer dizer, basta, não é? Quer dizer, nós estamos nessa fase. É verdade, porque depois é porque alguém é positivo, põe-se a turma toda em casa. Agora já não vai porque ser assim. agora vão reduzir o número de tempo que as pessoas estão em casa. É assim, o meu marido teve Covid, o meu filho também, eles tiveram pouco tempo em casa, eu tive que estar 14 dias em casa isolado. Quer dizer, tivemos num isolamento, até porque eu tenho uma casa grande, e portanto no máximo isolamento. Eles é que tiveram a doença, eu é que tive que estar 14 dias em casa. Quer dizer, e depois acho que é isso mesmo, quer dizer, há todo um percurso de exagero. A vacina tem que ser uma coisa normal, ponto final, não é preciso estar o telejornal, 3/4 de hora, a entrevistar as pessoas que são vacinadas, a dizer que tem o pavilhão A e o pavilhão B e não sei o quê, e tem cadeiras e não tem cadeiras, e tudo isso. Hoje vinha uma frase no Facebook, e depois é os testes também. Há mais casos porque estão a ser feitos mais testes. Hoje vinha uma frase no Facebook que eu partilhei que diz assim: testar semanalmente para uma doença sem estar doente é como fazer um teste de gravidez sem ter sexo. Achei uma delícia. Porque, efetivamente, as pessoas estão-se a testar para entrar no restaurante, para ir ali, para ir acolá. Epá, se lhe custassem tanto a fazer o teste que me custou Mas a também mim, já se pode que tenho engravidar sem ter sexo. Tenho o nariz torto e que me dói tanto para fazer o teste, eles não faziam tantos testes. Portanto, este é um absurdo para uma coisa que, felizmente, porque a vacina está a dar resultado, e também é bom que se comece a pensar em pôr a vacina obrigatória, porque há aí uns parvalhões, desculpem o termo, que insistem que não querem ser vacinados, porque acham que a vacina é um chip que o Bill Gates quer pôr no braço e não sei o quê. A vacina está a fazer efeito e eu considero realmente que está-se a fazer tudo por causa do Covid. Se calhar vamos pensar mais e investir mais, lá está, na cura do cancro, no tipo de tratamentos diferentes. A quimioterapia é muito bom, mata o mau, mas também mata o bom. Quer dizer, todas essas coisas, sinto essa... Cada vez sinto mais essa pressão e que não há necessidade de ter Deixem só pressão. perceber aqui a opinião, já que temos uma profissional de Exatamente. saúde aqui connosco, não é? Qual é a Que é opinião enfermeira, sobre... exatamente. É assim, eu como Sobre este profissional de saúde e como cidadã, portanto, o aumento exponencial do Covid-19 também me preocupa, como é óbvio, não é? É verdade que, apesar de já termos 90% quase da população vacinada, ainda está a aumentar o número de internamentos, quer em enfermaria, quer em unidade de cuidados intensivos. É verdade também, como disse a professora Anabela, não é? A professora Anabela, os casos mais graves são os não vacinados, sem dúvida alguma. E também concordo que nós temos que saber lidar com esta pandemia, porque isto vai ser o futuro. E é como se fosse uma gripe, como é óbvio. Não vamos também dramatizar, nem a vida vai girar à volta de Covid. Não pode, tem que continuar e temos que ter o bom senso e usar máscara, que é importantíssimo, a desinfecção das mãos, e continuar. E a vida tem que continuar. Falou-se aqui da questão da saúde mental das crianças, dos professores, mas os profissionais de saúde também têm sofrido bastante. Sim. Meu Deus, mas é que tem mesmo. Eu vou-lhes dizer uma coisa, quando surgiu esta pandemia, que era desconhecido para toda a gente, não é? Viveu-se momentos dramáticos. É verdade, no hospital, para além de aumentar o número de horas que se trabalhava, era o medo, notava-se o medo no olhar das pessoas, a incerteza do que estava para vir e do que era. Foram momentos maus e houve pessoas que realmente, como disse o professor, a saúde mental também ficou muito debilitada e as crises de ansiedade e de pânico foram muito acentuadas em alguns profissionais. Foram momentos complicados. Agora as coisas estão mais, como disse a professora Anabela, estão mais soft. As pessoas também já sabem lidar melhor com a situação. No início nós não sabíamos. Exatamente. Quase que achávamos que ele andava aí no ar, não é? Era mesmo. E a questão que se falou também já, há mais casos porque, de facto, está-se a mais testar. testagens, exatamente. A quantidade de testes que se fizeram estes últimos dias. Só por causa do Natal e da passagem de ano. As pessoas agora andam a fazer testes para entrar no restaurante, depois fazem testes para ir não sei o quê. Quer dizer, é um exagero, realmente. Não... Agora,
lá está, vamos ter que nos vacinar. Vamos ter que viver com isso. Até Mas porque os tem que haver laboratórios uma- não vão, os laboratórios também não vão matar a galinha dos ovos de ouro. E tem Portanto, que convém haver que a gente se vacine uma todos os leitura anos. combinada, porque lá está, em última análise, ou temos efetivamente aqui percepção de que temos que andar com testes para tudo e mais alguma coisa, ou então perceber que nós devemos ser responsáveis por nós e pela comunidade. Exatamente. Se não, andamos permanentemente debaixo aí desses temores, dessas ansiedades, dessas pressões, que não ajudam nada, essas comunidades Não, e é e essas terrível, e pessoas sobretudo que as pessoas, eu estão concordo. A fragilizadas. história das turmas, É. a própria a saúde mental. Eu li um artigo quando foi da primeira fase dos confinamentos, por exemplo, o caso falava sobretudo, por exemplo, das educadoras de infância em bebés muito pequeninos. O facto de andarem de máscara. Porque o bebé precisa do rosto da mãe, não é? Do rosto da mãe ou do rosto do adulto para reagir. Portanto, dos olhos, da boca. E diz que estava a afetar muito o crescimento do bebê, porque o bebê não tinha a boca, não tinha a expressão da cara. De jovens que E, mudaram portanto, o radicalmente crescimento comportamento. cognitivo da criança, em termos de percepção da fala e dos lábios e de tudo, e estavam a fazer um estudo e o crescimento daqueles bebés estava a ser afetado. E, portanto, eles estavam a dizer que, nessa fase, as educadoras não podiam ter máscara. Não podia ser. Portanto, todas estas coisas, tudo isso se vai refletir, obviamente. Eu tenho um amigo do Brasil que fez um confinamento, o miúdo dele, com 1 ano, portanto, ele esteve quase 2 anos confinado em casa, aquela criança esteve 2 anos fechada numa casa. Quando Nunca veio sair para a à rua. não se vai dar com as Inevitavelmente, outras pessoas. há ali Um hiato. um hiato de crescimento, de conhecimento do mundo, que quando ele veio para a rua nunca tinha visto pessoas, nunca tinha visto um carro ao vivo. Quer dizer, todas estas coisas vão inevitavelmente marcar as pessoas. E nós não podemos. Costuma ser assim, não podemos, quer dizer, para não morrer, vamos deixar de viver. É um bocadinho essa sensação que eu acho que a comunicação social está a criar um pânico que vai inevitavelmente fazer com que outras coisas não aconteçam. Porque, por exemplo, ainda hoje, uma das notícias é que estavam a dizer que os centros de saúde estavam a ficar cheios. Exatamente. Porque as pessoas estão-se a assustar sem razão. Sem razão. Mas depois também dizem para ligar para a linha de saúde 24 e ela também não E funciona. não funciona. Pois não, porque deve estar sobrecarregada. Sobrecarregada, Também exatamente. sem razão. Sim, sim. Não é? Porque quando as pessoas estão em pânico, Não, olhes aqui tudo, como se é a costuma velha dizer. Não é? questão que já É. há 1 ano e meio, há 2, muita gente tem referido, que é a necessidade de uma gestão de comunicação, de facto, diferente daquela que foi seguida. Pois, exato. E há que reconhecer, e as próprias reconhecem, a comunicação oficial tem falhado. E essa gestão tinha que ser completamente sancionada. Há tantos profissionais de comunicação que são excelentes a dar formação. E nós estamos aqui numa casa com excelentes profissionais de comunicação. Sim, sim, sim. Uma pessoa pergunta como é que, efetivamente, quem tem uma responsabilidade por passar esta informação tão séria para todo o país, comete estes lapsos. Não é? Quando esta comunicação tem que ser uma comunicação clara, uma comunicação em que efetivamente não sobrem tantas dúvidas que sobram, ainda agora a questão Claro. das eleições à porta. Então como é que é? A pessoa, se tiver sintomas, pode ou não pode ir votar, se estiver em confinamento, pode ou não pode ir votar, e eu ainda hoje não consigo dar uma resposta, Anabela Fonseca. Pois... E este tipo de dúvidas não é problema dos profissionais de saúde, não é responsabilidade de quem investiga, não é responsabilidade do cidadão, é responsabilidade de quem comunica. Porque há especulação à Não volta é? disso. Se calhar interessa que haja especulação à Pois. volta disso também. Vamos Com passar ao certeza, próximo não é? tema. Vamos. Mas deve ser gerida de uma forma diferente. Aliás, O próximo vem tema uma também nova- acho que é da vossa área, vá, são professores, e aproveitando que estamos em altura de campanha das legislativas, António Costa já veio dizer que, caso venha a ser novamente eleito,
quer mudar o modelo atual do concurso dos professores. O que é que me têm a dizer sobre isso? Quem é que quer começar? Ora bem, eu estive também a preparar em casa sobre isto e o que ele diz é que quer acabar com Os professores de casa às costas. os professores de casa às costas, não é? Ele diz que quer acabar com professores de casa às costas e que quer acelerar o vínculo dos docentes às escolas, porque durante décadas os professores andaram de escola em escola, de 4 em 4 anos, e, portanto, isto é péssimo para as questões familiares, é péssimo para a qualidade do ensino e para a comunidade educativa. E eu pergunto assim, ok, e porquê é que só se lembrou disso agora? Porque assim, eu já fui professora do secundário. E nós, na altura, andávamos pelo país, mas era assim. No primeiro ano, a seguir à licenciatura, não tínhamos vínculo, mas era só no primeiro ano. Mas andávamos pelo país, mas no segundo ano já tínhamos vínculo. Andávamos pelo país, mas tínhamos vínculo. Ficávamos chamados efetivos. Mas pelo país. E havia uma coisa chamada preferência conjugal. Isto é, as famílias não eram separadas. O marido ia e a mulher ia atrás. E durante muitos anos foi assim. Quem é que não tinha vínculo? Os nossos colegas, que nunca... Mas andávamos pelo país, sei lá. Eu era de Aveiro, os meus colegas de Aveiro iam ali para perto de Viseu. Pronto, e andavam ali 2, 3 anos à volta, Viseu, Sátão, Mangualde, e depois, passado 3, 4 anos, lá se aproximavam de Aveiro. Havia realmente umas pessoas que não queriam andar aqueles 3, 4 anos e, como não queriam, faziam mini concursos à volta de Aveiro. E andaram assim 10 anos. Não quiseram sair. Esses aí não tinham vínculo. Depois a lei mudou e, ai Jesus, que sou professora há 10 anos e não tenho vínculo. Porque também não quiseram fazer um sacrifíciozinho durante aqueles primeiros 5 anos. E depois, ai meu Deus, que não tenho vínculo, ai Jesus, que vou ficar sem emprego. Isto é o exemplo que se fazia. Entretanto, mudaram as coisas e as pessoas passaram a andar de casa às costas e a não ter vínculo. Que foram nossos alunos daqui, a formação de professores que a UTAD fez durante muitos anos e que acabou há 20 anos, que depois eles deixámos de ter formação de professores porque os nossos alunos não tinham colocação. É lamentável que as pessoas de Mirandela vão dar aulas para o Algarve e os do Algarve venham para Mirandela. Não consigo perceber porquê. Não se consegue perceber porque é que as pessoas não são colocadas Na sua área de na residência. sua área. Não se consegue perceber porque é que a colocação dos professores não é feita numa espécie de regionalização, num raio mais curto. Que a pessoa esteja em função da nota, obviamente. A pessoa que tem melhor nota ficará na cidade que quer, a que tem nota mais baixa ficará um bocadinho mais longe, mas dentro de um raio, portanto, que haja mobilidade. Isso eu nunca consegui perceber, isso. E também não consigo perceber como é que uma pessoa anda 20 anos sem vínculo. Foi coisa que eu nunca consegui Mas aí perceber. até tem a carreira dos investigadores na universidade, que também andam 20 Também e é 30 a mesma anos coisa, sem que eu vínculo, estou ali desde 1993, continuo, tenho nomeação definitiva, mas nunca se abriram as vagas para associados, que há 20 e tal, começam-se a abrir agora, e também, para todos os efeitos, não tenho vínculo à casa, só a partir do momento em que se é associado é que se tem vínculo à casa. Portanto, estas coisas, isto agora a dizer, não queremos que as pessoas andem com a casa às costas. Já tivemos montes de governos PS e montes de governos PSD. Os professores sempre andaram com a casa às costas, com a agravante de que a preferência conjugal acabou e agora tem o marido no Porto e a mulher no Algarve. É óbvio que isto é péssimo para as famílias, é óbvio que isto
é muito mau uma pessoa ir ter na sua casa, ter a sua família e de repente pegar nos tarecos e um filho de 1 ano ir estar longe do marido e, sobretudo, quando as pessoas são colocadas no dia 1 de setembro e têm que ir dar aulas no dia 2 ou no dia 3. Portanto, tudo isto é muito grave, acontece neste país há muitos anos e vem agora dizer, ai, não queremos, agora só? Parece que é uma grande novidade. Deixa eu Não ouvir agora acredito, aqui sinceramente, a opinião do que Paulo isto vai Reis Mourão. acontecer, porque, como eu digo, quando, e eu estou a falar, acabei o meu curso em 85, até mais ou menos aos anos 90, as coisas eram assim. Tudo bem, e era mais ou menos ali regional. Eu, em nós ficávamos 85, por ali. estava no Conselho de Mursa porque os meus pais estavam lá colocados. Portanto, é assim, o que eu acho é que é grave, é mau para o ensino, é mau para a estabilidade do ensino. Porque as pessoas, na realidade, nunca se dedicam à escola, nunca se dedicam porque estou aqui 3 anos. Não estão a ficar ambientados já à altura de ir embora, não é? E reparem, 3 anos, porque durante muito tempo era 1 ano ali e outro ano acolá. E, sobretudo, estão a fazer esse sacrifício sem vínculo. E nós, por exemplo, sabíamos que íamos estar 3, 4 anos longe de casa, mas tínhamos vínculo. Tínhamos a carreira certinha, não havia ali problema nenhum. Portanto, o caso tem vindo a agravar-se. Não consigo perceber porquê. Acho que prometer isto e fazer disto uma grande bandeira é, no mínimo, ridículo. Paulo Reis Mourão. É a minha Pois, opinião. eu sou sensível porque sou filho de professores. Ora, e, exatamente. e, portanto, e pertenço a essa classe de saltimbancos em que Andam sempre a saltar. pronto, aqui na cidade de Vila Real, mas com 15 dias já estava em paradança porque a minha mãe, na altura a licença maternidade, só lhe dava praticamente isto e, portanto, ela e o meu pai estavam colocados em Mondinho de Basto, o meu pai em Ponte de Douro e ela em paradança. E, portanto, curiosamente, vendo agora com esta idade esse percurso, isto permitiu-me conhecer bem o distrito de Vila Real Pronto, e ter um estava por contacto ali, com Vila as Real. coisas Agora, eram mais... havia, e fez-me recordar nomes como preferência conjugal, como destacamento, Exatamente, eu como vim para aqui havia todos preferência esses conjugal. direitos, que obviamente eram acionados, como depois também havia outras pessoas que ou porque pertenciam aos sindicatos ou porque eram requisitados por outros serviços centrais ou Sim, os descentralizados sindicatos, acabavam por ficar. Por acaso os meus pais nunca ficaram, portanto contactaram e estiveram sempre no terreno. E só praticamente em final de carreira é que conseguiram colocação em Vila Real. Portanto, Sim, dá para ver estou a dizer, isso também. exato. E não eram propriamente os que tinham saído com a pior nota no ano deles. Não é? Pois, Agora, sempre dificuldades, mas elas foram obviamente piorando. é muito desgastante para todos. Com essa gravidade de que na altura havia uma expectativa e havia uma valorização que não existe Claro, agora. que agora não há, exato. Obviamente eu não me senti privilegiado nunca por ser filho de professores primários, que na altura Pronto, era como se chamados apresentava. primários. Mas, obviamente, o professor primário tinha essa valorização individual que até para os seus níveis de ansiedade ajudava a comportar um pouco essa deslocação. Sim. Porque é completamente diferente uma pessoa ser um juiz, ser um médico, ser um enfermeiro, ser um professor primário, saber que vai para uma localidade em que há um certo reconhecimento e, sim, portanto, sem dúvida, sim. obviamente não há uma passadeira vermelha, mas há um certo reconhecimento e, em alguns casos, de algumas profissões, que não os professores primários, mas havia inclusive uma casa. Sim. Os magistrados tinham acesso a essa casa. Mas em algumas não é? localidades o professor tinha uma casa E, em alguns também. casos, havia essa facilidade. Agora, senhora. este tipo de leitura, obviamente, há depois diversos modelos que poderiam ser acionados, inclusive fala-se em modelos em que a colocação dos professores, que inclusive hoje, com até uma percepção diferente das necessidades educativas especiais, da complementaridade que vários professores podem dar às turmas, portanto,
uma justificação adicional para, inclusive, se empregarem mais professores, esses professores serem aproveitados e com modelos que passam por uma responsabilidade das autarquias, por uma responsabilidade de outras formas de governo descentralizado, por exemplo, na Espanha, passam muito pelos governos regionais, a própria colocação dos professores. Obviamente, mais uma vez, temos aqui um dossiê que é colocado em vésperas de eleições para encravar. Porquê? Porque encrava a próxima legislatura, que a partida fica herdeira deste tipo de dossiê e, em outra medida, percebe-se que é para acionar um conjunto de esperanças junto de algum eleitorado que pretende ver esta matéria discutida. Agora, obviamente, sejamos honestos, nós estamos com quase 50 anos do 25 de Abril e, convenhamos, como é que nós colocamos um professor que é de Chaves no Algarve, não é? E um que é de... Antes dizia-se que a senhora professora, não é, tinha que arranjar um cônjuge que fosse equiparado em termos financeiros. Havia essas predisposições que felizmente foram ultrapassadas. O que é que hoje está a acontecer? Estamos a criar a mesma situação, mas sem a lei, em que a senhora professora não tem direito a casar-se porque sabe que o seu, nem convém o seu agregado, quando muito, só convive com ela à distância, não é? Quando muito, portanto, só tem direito a ter um marido virtual, ou o senhor professor só tem direito a ter uma esposa virtual e por aí fora, não é? Deixem-me perceber, só para, uma situação que tem só que ser para terminarmos. ultrapassada. Enfermeira, isto no setor da saúde também acontece um bocadinho? Ou não? Atualmente, acho que sim, que as pessoas de Vila Real já vão trabalhar onde há. Onde são colocadas e onde têm emprego. Também não está fácil. No meu tempo, realmente não era assim. No meu tempo, nós acabávamos o curso e as melhores notas ficaram aqui no Hospital de Vila Real. E todos tínhamos colocação e todos trabalhavam. Agora também está um bocadinho mais complicado. Tem que esperar pelas bolsas. Exatamente. Os estrangeiros também vêm para cá. Pronto, está mais complicado, mas é o que temos. E trata o Boris Johnson, não é? Exatamente. Por acaso, aí é que está mal. Até o enfermeiro Luís, acho que até é Vila Real. Ou é de Aveiro, não é? Não, era de Aveiro. Era de Aveiro, acho que sim, era de Aveiro que foi o que tratou-se. As pessoas de Aveiro têm esses dons, não é? Pois. Mas também, lá está, não há uma grande... Eles vão todos juntos. Eu, por exemplo, porque conheço pessoas, eles agora não têm emprego em Portugal, os enfermeiros, mas também vão todos juntos. Sim. Vão todos juntos para a Inglaterra, vão todos juntos para a França. Eles vão todos juntos para os mesmos hospitais. E junta-se lá uma comunidade. É verdade. Eu tenho uma amiga que está em Southampton e, portanto, onde estão 400 e tal portugueses. Sim, há muitos enfermeiros e médicos. E são valorizados, porque a formação da enfermagem em Portugal é uma... Porque a formação em Portugal é muito boa. Muitas vezes somos extremamente indelicados com a nossa formação e a formação na área da enfermagem é das mais exigentes a nível europeu. Não, é verdade. Eles fazem coisas que os enfermeiros lá não fazem. Não fazem. Determinados atos que eles não têm formação. É verdade, para fazer. os procedimentos e, portanto, são os nossos diferentes. enfermeiros lá estão no topo da carreira. É verdade. No topo, precisamente porque eles são formados para determinados atos que os de lá não fazem. Muito bem, estamos sem tempo já, temos mesmo que terminar. Ainda havia aqui muita coisa para falar, fica para uma próxima. Vou pedir-vos então para pegarem no jornal desta semana e destacarem uma notícia. Não sei se calhar começamos aqui já. Portanto, página 18 aqui do Regional. Agora, a partir de agora só temos uma, portanto... Aprovado o orçamento de 61 milhões de euros aqui no município de Vila Real. Vou pedir só que me passe o jornal, porque a enfermeira deixou o dela. Peço desculpa. Não faz mal. E, portanto, por um lado, a aprovação de um orçamento municipal é muito importante para a vida do município, da idilidade. Por acaso tive a ocasião de ouvir... à distância a discussão em sede da Assembleia Municipal e, por um lado, há um discurso estudado, enunciado
em termos de bons princípios de finanças públicas e de administração pública por parte do Executivo. E também houve algumas intervenções, ainda que se nota com algum sentido emergente, debutante, de quem está na oposição. Agora, obviamente, o próprio documento que eu tive acesso levanta-me muitas questões académicas que agora não serão escrutinadas, teremos a oportunidade de falar. Eu gostaria de ver muita coisa explicada em termos do passivo, da estrutura da dívida, das próprias taxas de rendibilidade que são enunciadas, dos diferimentos. E, aliás, eu se fosse um executivo que está a iniciar funções, eu pediria uma auditoria às minhas contas para provar que não tenho rabos de palha e que, de facto, as minhas contas podem ser tão elucidativas como aquilo que são apregoadas. E eu acho que isso seria vital, até para as próprias intenções de um executivo, dar uma continuidade a diversos projetos que estão dependentes de facto, de uma gestão orçamental e que estão dependentes e que são, aliás, depois derivativos para as opções de plano que foram também aprovadas na mesma Assembleia Municipal. É isso que a maioria dos municípios segue em termos de boa gestão, é pedir uma auditoria externa às contas e apresentá-las e, de facto, reforçaria todo esse papel que é pregoado de uma boa gestão, que efetivamente deve ser garantida também por entidades externas, sob o risco de se manter aquela imagem que muitas vezes persiste de que há uma discussão muito superficial de assuntos que são muito sérios e que só algumas pessoas que dominam as finanças públicas é que se apercebem, mas depois daqui estamos, como nos casos de saúde pública, muitas vezes apercebem-se já é tarde e já há nada a fazer, e depois vem o Tribunal de Contas e depois vem outros casos graves que depois aí sim não só limitam a capacidade de execução do orçamento do município, das freguesias, e são uma mancha em todos aqueles que lá trabalham. Muito bem. Enfermeira, qual é a notícia? Eu escolhi aqui esta notícia da M. Coutinho, de um carrinho elétrico à pediatria do Cegado de Mado, que acho que foi uma iniciativa brilhante mesmo, porque para que os pequenos vão para o bloco operatório de uma forma mais suave e a ideia que eles vão ficar deste episódio, a vida deles vai ser completamente diferente. E vai ser... lembrar é que foram num carrinho para o bloco operatório. E já não tem aquele estigma de ser operado, não é? Que eu trabalhei muitos anos numa cirurgia e aquilo que mais me gostava era ver uma pessoa ir para o bloco na cama. A mim gostava-me imenso e acho que esta forma de levar as crianças para o bloco é espetacular, é uma ideia espetacular e eles não vão se lembrar do hospital como uma coisa má, onde acontecem coisas más, onde dói, mas não, se calhar vão se lembrar com mais carinho, não é? Ter outra ideia, vão ficar com outra ideia do ambiente hospitalar. Acho que foi uma ideia excelente mesmo. Muito bem. Professora, qual é a notícia que destaca? Primeiro queria mesmo acabar de dizer, confirmar aquilo que a enfermeira... Desculpe o nome. Alda. A enfermeira Alda. Ai, ainda por cima é Alda. Também tive uma enfermeira Alda, quando eu fui operada à coluna, agora em julho, e também tive uma enfermeira Alda ao meu lado, que me disse assim, vá descansada, que está em muito boas mãos. E vocês não imaginam o quanto é importante, quando se entra num bloco, ter alguém que nos pega na mão e que diz, vá descansada, que está em muito boas mãos. E que também é uma enfermeira Alda, a quem eu homenageei aqui publicamente. Acho que as enfermeiras Aldas realmente devem ser especiais. E compreendo perfeitamente que deve ser... É uma coisa importantíssima, e então, sobretudo, para uma criança que não tem a percepção que nós temos quando se vai para esse sítio. A notícia que escolhi é que a UTAD acolhe o Observatório Internacional dos Geoparques em 2022, portanto, é importante ser a sede do Observatório Internacional dos Geoparques Mundiais, porque é uma estrutura técnica, científica, portanto, para monitorizar os dados, exatamente, e divulgar as boas práticas desenvolvidas por estes geoparques, e, portanto, é sempre importante, nós temos a UTAD nesta linha, portanto, contribuindo para estes estudos,
através portanto, nesta cátedra Unesco dedicada aos geoparques. Portanto, é um sinal de dinâmica e é um sinal de que estamos a trabalhar bem e, portanto, escolhi esta notícia por isso. Obrigada aos três por estarem connosco. É desta forma que nos despedimos. Voltamos para a semana com um novo episódio do Contrassenso. Fique bem e até para a semana.